Olá, bem-vindo ao Revista da Tarde. É o nosso programa em formato de série aqui junto com você aqui na Rede Super. E é claro que também estamos lá no nosso canal do YouTube, Rede Super Curitiba. E nós convidamos você a acompanhar todos os nossos episódios. Olha, temos muitos assuntos interessantes para compartilhar com você e a sua família. E hoje, essa semana, nós estamos aqui com a nossa querida amiga, nossa convidada, que é psicóloga, é a Ana Paula, e ela vem para nos falar sobre a relação das emoções e as finanças. E você, como que está indo aí com as suas emoções e as suas finanças? Acompanhe com a gente esse bate-papo aqui, eu tenho certeza que vamos aprender juntos. Ana, mais uma vez aqui junto com você. E olha que você trouxe bastante coisas aqui para nós durante essa semana e está sendo muito legal esse bate-papo com você, Ana. Eu que agradeço, somando em vidas para gerar reflexões para uma nova mudança. E quando eu abro as minhas mãos, é no sentido de novos movimentos. Amém, e isso é fantástico, porque você falou aqui, né, em outros momentos aqui das nossas conversas, sobre um novo começo, sobre começar de novo, sobre novos hábitos, e isso é muito legal. Que bom que ainda tem como fazer de novo, fazer ser diferente. Mas a pergunta que eu gostaria de começar fazendo para você é a seguinte: como reconhecer os padrões emocionais que influenciam nas nossas decisões financeiras? Um exemplo. Se você tem estado muito ansiosa ou ansioso, principalmente no término do mês ou quando você tem que pagar alguma conta. Quando chegam aqueles famosos boletos, é um sinal de alerta. Se você começa a observar que quando tem que realizar algum pagamento no final de mês e começa a surgir a ansiedade, pode ser que esteja relacionada a hábitos nocivos. Então, é importante de ter um olhar mais atento. Outro sinal é a questão da euforia. Comprar, como a gente até falou num dos episódios. Um exemplo básico. Ir no mercado, quando você vai no mercado, não é dica já, né? Não vá com fome. Porque a tendência é da pessoa comprar mais. Às vezes nem está precisando daquele alimento, mas vai comprar. Porque a intenção a questão da recompensa e cérebro. Então eu vou olhar, tá? Vou lá ver os produtos, a pessoa acaba comprando além, porque vem aquela questão da indireta, né? Da recompensa. Então é muito importante a euforia. Em que momentos que você compra? Você compra por quê? É para você? É uma necessidade? É uma questão de se perguntar, porque às vezes as pessoas compram mais e elas compram mais só porque está ali na promoção. Outro ponto que é interessante, que pode ser um padrão. O que você mais compra? Essa pergunta eu fiz para uma paciente e aqui agora, grata sou a ela, somei também com ela. Quando eu fiz essa pergunta, ela identificou que ela comprava mais o quê? Comida. No orçamento dela, tudo, porque a comida era como a recompensa. De ela se sentir tendo a presença, comprar aquilo que ela gostaria, dela se sentir, eu sou capaz de comprar. Só que isso gerava um dano para a vida dela depois. Após ela aprender, tudo mudou. É tão lindo, né? Recordo de uma mensagem que ela mandou para mim: Ana, eu tô conseguindo já fazer outros movimentos. Então esse é um dos padrões. Podemos citar ali a geração, os baby boomers, né? Eu acho que esse é o nome, o termo, acertei? Baby boomer, eu creio que que nasceram pós-guerra, então eles foram vivendo com aquela questão da escassez, né? Sempre achando que ia faltar comida, ia faltar algo. Então muitas dessas pessoas que eu conheço, que eu vejo assim, que amam estocar muita comida na geladeira, assim, mas deixam até estragar, porque é muita coisa, né? Compram muito e nem precisam. E pessoas até que moram sozinhas, de repente, porque vieram de uma geração que passaram por uma escassez, né, muito grande, muitas vezes passaram até fome. Traumas.
Daí isso gerou um trauma e a pessoa acaba gastando às vezes muito dinheiro naquelas coisas que não precisaria, naquelas comidas que ela nem vai conseguir comer tudo aquilo, mas a mente dela ainda fala para ela que ela pode ficar sem, ou que aquilo vai acabar. É muito curioso isso, né? O que a mente da pessoa ela carrega. Por isso que é importante tratar, não é mesmo, Ana? Sim, com base nisso, então aqui, ó, pensamentos. Vou colocar a mão aqui, planejamento, cérebro, cada parte tem a sua função. Uhum. Então, essa pessoa sofreu, e respeito, muitas dores, traumas. Sim. Então, a perca de não ter vontade, poder comprar, comer, e isso gerou um impacto muito grande. Muito sofrimento, Que né? Foi qual muito sofrimento. O medo, a tendência em relação ao futuro é o medo de faltar. Uhum. Então, o que acontece em casos como esse? Geralmente acaba guardando e tudo mais pelo medo de faltar. Então, quando isso começa, opa, tá em excesso, rever isso e olhar para dentro pode abrir novas oportunidades. Porque o medo, ele causa 2 impactos nas finanças. Às vezes as pessoas deixam de desfrutar algo novo, seja uma viagem, ou seja um passeio, ou uma outra oportunidade que envolva comprar, em benefício dela se sentir medo, ou pelo medo não dá, não. E às vezes está aqui, ó, são pensamentos que estão ruminantes, causando impacto e disfunções. E às vezes pode ser até o contrário. Né, de não o contrário no sentido da pessoa ter várias coisas para vivenciar recursos e tem o medo de investir de uma forma adequada. Todos nós podemos aprender coisas novas. Um exemplo, né, disso. Assim como hoje se fala tanto da nossas alimentação, a caminhada, o exercício, que são hábitos saudáveis para o nosso organismo, quando nós vamos comprar alguma coisa, tendo a consciência que emoção que está influenciando, por quê e para quê, isso também pode ampliar em mais saúde. Entendi. E isso também pode servir para os nossos jovens que estão nos ouvindo, até para os adolescentes, né? A aprenderem, falamos aqui da geração Baby Boomer, né, que nasceram lá na época da guerra, não é verdade? Mas lá até peguei aqui a data entre 1945 e daí eu não lembrava, até 1964, que são os nascidos nesse período, né, que eu comentei aqui, que são os Baby Boomers. Essa geração, ela pode tratar, ela deve tratar, não é mesmo, se ainda sofre com isso, mas também nós temos a nova geração agora, né? São tantos nomes, a geração Y, geração X, geração Delta, não é mesmo? Também. Qual que é a última? Não lembro agora. Será que é a geração Delta? Mas a nossa produção já descobre e já conta para nós. Mas o que eu percebo? Por isso que eu queria falar um pouquinho sobre essas gerações, essas diferentes gerações, que parece que essa geração de agora também está bastante consumista, não é mesmo? Bastante consumista, mas aí é por uma outra causa, né? Enquanto que lá a nossa geração Baby Boomer tinha o problema da escassez, o trauma da escassez, tem esse problema muitas vezes. A geração de agora, ou a geração anterior a essa, tem a questão da internet, que traz tudo para você, tudo à sua mão. Então é muito fácil olhar ali e dizer, eu quero esse. Se ainda é criança, fala, mamãe, eu quero esse aqui. Você compra, daí a mãe fala não, mas aí a criança fala assim, mas é só apertar o botão. Até a criança já sabe que é só clicar ali e rapidamente você faz aquela compra. Os adolescentes, os jovens também. E com isso, o que acontece? Por que eu estou trazendo esse tema aqui das gerações também? Acontece que essas pessoas elas vão se endividando, né? Muitas vezes os pais vão comprando para agradar, que é aquela falta de limite que nós falamos antes, que você explicou muito bem pra gente, mas também tem a questão da compulsividade, né? De ver e querer, e outra questão ainda que é a questão
quando a pessoa se compara, ela está se comparando com aquele amigo que tem na escola, aquele relógio digital que tem tudo ali, que você não precisa nem usar o celular, ele também quer porque o amigo tem. Então, assim, a questão da comparação. É aquela mulher que vê aquela influencer nas redes sociais sempre muito bem vestida e cheia de joias, e ela também acha que pode viver assim e acaba gastando mais do que deve. Então, são vários fatores aí para a gente analisar e pensar na questão das emoções, né? Quais são essas emoções na hora ali, esses sentimentos? A busca da aceitação, que tem a dor que a gente mencionou. A comparação aí volta àquilo que a gente foi falando, né? De não se sentir suficiente. Mas a grande questão, há uma dor muito grande da perca da autoconfiança, da autoestima. Então é muito mais ser confiante através de coisas. Mostrar que a máscara, aquela roupa, aquilo. E muitas vezes está sendo escondido dores profundas. Então, negar essa questão do olhar para dentro, isso pode causar um grande impacto. E dois pontos importantes. No ano passado, 2024, mais de 80% da população brasileira estava endividada. Então, estava porque hoje já, com certeza, já aumentou. E a grande questão é que muitas vezes muitas pessoas não conseguem desenvolver um planejamento. Então, como a dor grita, é muito fácil preencher através de coisas. E a internet, sim, tem o lado positivo e negativo. Sim. Mas o aspecto geracional também envolve sobre o que cada geração, quais são as dores que cada geração vivenciou. E entender que a dor remete uma reação de um impacto geracional. E como protagonistas hoje, a gente não precisa ficar carregando o passado, os hábitos nocivos, como a gente já falou, mas um novo posicionamento. Um exemplo, cartão de crédito. Se você sabe utilizar ele para inteligente, você consegue milhas. Eu já viajei só com milhas. Falando em milhas, muita gente nem sabe que tem. E muitas pessoas usam o cartão de débito e não usam o cartão de crédito porque acham que não vale a pena, mas no final vale a pena. É claro, tem que saber usar, não é mesmo? Tudo. Precisa ter muita sabedoria para usar o cartão de crédito. Eu gostei que você tocou nesse assunto, porque se não souber usar também o cartão de crédito pode ser o fim. Sim, vem a desordem aqui, como eu coloco. A grande questão é quando há outro problema que ocorre muito, né? Eu vejo que empréstimos e cartões de créditos, ele tem duas sacadas não, ele aprisiona muitas vezes. Então, é porque, sei que vai dar certo, eu sei que posso. Então, a grande questão é olhar o presente, é o aqui e agora. Eu posso. Então, é um treino. Quando eu falo um treino, é necessário um acompanhamento, sim, que trabalhe o aspecto emocional, liberar-se da culpa, de novas atitudes, e existem cursos, livros, mas não adianta nada ler muito se não colocar em prática. E nós estamos no momento de posicionamentos alinhados ao propósito. Qual é o teu propósito? Você quer alcançar o quê? Erramos, estamos endividados e tal. Vamos rever juntos como família. Os pais falam com os filhos, olha, nós vamos precisar rever isso e aquilo. Não tem, isso aqui está jogado, não usa mais. Que tal a gente rever uma possibilidade? Quando eu pensei nisso, lembrei de uma pessoa que admiro demais, e ela troca as roupas dela. Ela tira, ela quer trocar com um novo guarda-roupa, às vezes. Faz bazar. Sim, faz bazar, e daí ela vai lá, tem o recurso, então ela está fazendo dinheiro. Então, é necessário, e eu quero concluir essa fala com um exemplo de uma família a qual
Esse pai, ele se reunia todo ano para organizar as férias dos filhos, né? A família toda. Então, é de uma colega minha, essa história de uma colega. E a família se preparava, então sabia que tal período seria uma viagem, então durante aquele ano, para alcançar aquela meta, eles teriam que fazer algumas renúncias, rever. E, gente, essa mulher é um exemplo de saber vivenciar os lados positivo e o negativo. É uma aprendizagem. Maravilhoso. Uma aprendizagem. E é possível aprender sempre. Não tem idade, não tem geração. Podemos aprender. Cada um, dentro das suas possibilidades, podemos aprender. Aprender os hábitos não nocivos, reproduzindo, mas aprender, porque as pessoas aprendem também os hábitos nocivos. Pois é. Mas a gente precisa se posicionar uma nova aprendizagem de atitudes mais saudáveis que impactam a forma de pensar, agir e as finanças, porque muitos problemas conjugais, pesquisas comprovam, estão influenciadas essas dores das quais nós já mencionamos. E vamos falar sobre isso num próximo episódio, no 5º episódio, sabe por quê? Porque a Kelly Hirata vai estar conosco no próximo episódio. Vocês vieram juntas hoje aqui, eu achei muito legal, porque a Kelly, ela é uma empresária e ela tem altas dicas aí para trazer pra gente. Que tal? Ela é um exemplo de uma pessoa que tem muitas coisas para mostrar a influência das emoções no aspecto empreendedor. Muito bom. Ana, querida, muito obrigada por essa conversa, essa aula. Nós tivemos uma aula hoje aqui. Muito preciosa essa conversa com você. E a gente volta a conversar no 5º episódio, porque no próximo, quem vem falar conosco é a Kelly Hirata. Muito obrigada. Deus abençoe. E você que acompanhou esse bate-papo, que bom que você esteja conosco. Gratidão por isso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um grande abraço. Em um mundo onde cada segundo conta, a Ótica Disque Óculos chega até você trazendo a experiência de visão perfeita diretamente para a sua porta. Ótica Disque Óculos, sua ótica o tempo todo.